Bom dia, amado e amada de Deus. Que a paz que excede todo entendimento encontre o seu coração nesta manhã e se instale em cada cômodo da sua alma. Eu quero que você sinta, neste exato instante, não apenas as minhas palavras, mas a presença suave e poderosa do Espírito Santo te envolvendo como um manto de amor e segurança. Este não é apenas mais um vídeo, este é um encontro marcado por Deus na sua agenda celestial. Um momento que Ele separou para falar diretamente ao seu espírito e acalmar as tempestades que talvez estejam agitando o seu interior. Respire fundo. Solte o ar e permita que a serenidade do céu comece a tomar o lugar da ansiedade da terra. Nós estamos entrando em um ambiente sagrado, um espaço onde o céu toca a terra e o seu coração é o altar onde Deus deseja operar um milagre de paz e provisão nesta manhã. Receba este momento como um presente, um oásis de tranquilidade no meio do deserto das suas preocupações. Eu não sei qual era o seu estado de espírito quando você decidiu iniciar esta oração, mas eu sei que o Deus que te trouxe até aqui é especialista em transformar cenários. Ele é o Deus que acalma o mar, que silencia os ventos e que diz à sua alma cansada: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sinta essa permissão divina para descansar, para depor os seus fardos, para entregar a Ele cada conta, cada dívida, cada incerteza que tem tirado o seu sono. Este é o seu momento de refúgio. Imagine-se agora entrando em uma sala do trono, não com medo, mas com a ousadia de um filho amado, de uma filha querida, que sabe que o Pai está de braços abertos, esperando para te acolher. Este é um convite para deixar o barulho do mundo do lado de fora e se conectar com a melodia suave do céu. Por alguns instantes, esqueça os noticiários, as notificações do celular, as vozes que te dizem que não vai dar certo. Aqui, neste lugar de oração, nós vamos sintonizar a nossa frequência na rádio do Espírito Santo, onde só tocam canções de esperança, de vitória e de promessas que não podem ser revogadas. Permita-se ser envolvido por essa atmosfera de fé. O ar que você respira agora não é comum. É um ar carregado de graça, de favor e de possibilidades infinitas. Deus está te dizendo: filho, filha, eu estou aqui, eu não te abandonei. Eu ouvi o seu clamor silencioso e estou pronto para agir em seu favor. Apenas creia e descanse em mim. A cada nova manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida. Isso significa que o dia de hoje não precisa ser uma continuação das lutas de ontem. Hoje é uma página em branco, uma oportunidade divina para que uma nova história seja escrita. Uma história de superação, de provisão e de milagres extraordinários. O sol que nasceu lá fora é apenas um símbolo da luz de Cristo, que deseja nascer dentro de você com uma força renovada, dissipando toda a escuridão, toda a confusão mental, toda a sensação de estar perdido. O que passou, passou. As falhas de ontem foram lavadas pelo sangue de Jesus. Hoje é o dia que o Senhor fez para você se alegrar e ser vitorioso. E esta oração é o portal para você acessar essa nova realidade espiritual que Ele preparou. Neste exato momento eu quero te convidar a fazer algo simples, mas profundamente poderoso. Feche os seus olhos por um instante, se for possível, e respire fundo. Ao inspirar, puxe para dentro de si a paz de Deus, o Shalom do Pai, que significa mais do que ausência de conflito. Significa plenitude, inteireza, bem-estar em todas as áreas. E ao expirar, libere o medo, a angústia, o cansaço, a incredulidade. Entregue a Ele essa fumaça tóxica que tem sufocado a sua fé. Sinta a troca divina acontecendo. Você entrega a sua fraqueza e Ele te preenche com a sua força. Você entrega a sua ansiedade e Ele te inunda com a sua paz. Este é o nosso primeiro passo de fé juntos. Um ato de rendição que abre o céu sobre nós. Eu não sei o seu nome, mas Ele sabe. Ele te conhece pelo nome, conhece cada fio de cabelo da sua cabeça. E, mais importante, conhece a geografia exata do seu coração ferido. Ele vê as lágrimas que você derramou no travesseiro.
As noites em que o sono fugiu por causa das preocupações financeiras. Ele ouviu as orações sussurradas no meio da madrugada, quando você se sentiu completamente só. E é por isso que ele te trouxe aqui. Esta oração não é um monólogo, é um diálogo de amor. Ele está aqui para te ouvir, mas também para te responder. Prepare o seu coração, pois a voz que acalmou a tempestade e que chamou à existência as estrelas está prestes a sussurrar palavras de vida e esperança ao seu espírito. A paz que nós buscamos aqui não é uma paz superficial, que depende das circunstâncias estarem favoráveis. Estamos clamando pela paz que está descrita em Filipenses 4, a paz que excede todo e qualquer entendimento humano. É uma paz que guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, mesmo que o extrato bancário diga o contrário, mesmo que a carta de cobrança tenha chegado, mesmo que a porta de emprego ainda não tenha se aberto. É uma paz sobrenatural, uma âncora para a sua alma em meio à tempestade. E é essa paz que, pelo poder do Espírito Santo, eu declaro que começa a ser derramada sobre você agora, como um bálsamo suave, aliviando a tensão dos seus ombros e a inquietação da sua mente. Sinta agora o abraço do Pai. Talvez você não sinta um arrepio ou uma emoção forte, mas pela fé receba este abraço espiritual. É um abraço que diz: eu estou contigo, eu te sustento. Você não está sozinho nesta jornada. A minha destra fiel te ampara e te fortalece. Deixe esse amor paternal preencher cada vazio, cada sentimento de desamparo, cada memória de abandono. Você é filho, você é filha, e o seu pai é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Ele é o Deus da provisão, o Jeová Jiré. E um pai amoroso jamais abandona seus filhos à própria sorte. Ele tem um plano de cuidado, de sustento e de honra para a sua vida. E esse plano começa a se desenrolar a partir de hoje. A presença de Deus que invocamos agora não se limita a você. Eu quero que você, em fé, visualize essa presença se expandindo e preenchendo toda a sua casa. Que a paz de Cristo seja o guardião da sua porta de entrada. Que a alegria do Senhor preencha a sua sala. Que a provisão divina se manifeste na sua cozinha e que o descanso do Pai habite em cada quarto. Que a sua casa se torne uma embaixada do céu na terra, um lugar onde a escassez não pode mais residir, onde a miséria não tem autoridade e onde o espírito de dívida é expulso pelo poder que há no nome de Jesus. O ambiente ao seu redor está sendo consagrado e preparado para as bênçãos que estão a caminho. Você não chegou aqui por acaso. Cada passo da sua jornada, cada desafio, cada lágrima estava sob o olhar atento de Deus. Ele permitiu certas lutas não para te destruir, mas para te fortalecer, para te ensinar a depender exclusivamente dele. E hoje, neste encontro, ele está dizendo que o seu treinamento no deserto está chegando ao fim. É tempo de entrar na terra prometida, na terra da abundância, da provisão que flui como um rio. Este momento de oração é um marco, um divisor de águas na sua história financeira e espiritual. Acredite que o que será liberado aqui hoje tem o poder de mudar o rumo dos seus próximos anos, alinhando a sua vida com o propósito de prosperidade que Deus sempre sonhou para você. Vamos juntos agora silenciar todas as outras vozes. A voz da dúvida que pergunta: será que Deus realmente se importa com as minhas finanças? A voz do acusador que te lembra dos seus erros passados e diz que você não é digno de ser abençoado. A voz do medo que pinta cenários catastróficos para o seu futuro. Em nome de Jesus, nós declaramos que essas vozes perdem o poder e a autoridade sobre a sua mente. E no lugar delas, nós elevamos o volume da voz de Deus, a voz que diz: eu te amo, eu te perdoo, eu te capacito, eu te sustento, eu sou o teu provedor, e o meu prazer é te abençoar abundantemente. Imagine um poço de águas cristalinas e puras. A sua alma, talvez ressequida pela preocupação e pelo esforço incessante, anseia por essa água. Esta oração é como um balde que desce até as profundezas do coração de Deus para trazer a você a água viva. Beba desta água nesta manhã.
Sinta o refrigério imediato, a hidratação da sua esperança, a limpeza de toda a poeira da incredulidade. Jesus disse que quem beber da água que Ele der, nunca mais terá sede. Isso significa que a provisão dele não é um evento isolado, mas uma fonte inesgotável que passa a jorrar de dentro de você para a vida eterna. Estamos aqui para ativar essa fonte dentro do seu espírito. Prepare o seu coração para receber, pois a fé é a mão que se estende para pegar aquilo que Deus já liberou nos céus. Abra a sua mente para crer no impossível, pois servimos a um Deus que se especializou em reverter diagnósticos, em quitar dívidas impagáveis e em abrir portas onde só existem paredes. Não limite Deus ao tamanho do seu problema. Ele é maior do que qualquer desafio que você enfrenta. Entregue a Ele a sua expectativa, a sua capacidade de sonhar e permita que Ele expanda a sua visão. Ele quer fazer infinitamente mais do que tudo o que você pede ou pensa, segundo o poder que opera em você. E esse poder está sendo ativado agora pela sua fé. Concluímos este momento de acolhimento com uma certeza inabalável em nosso espírito. Estamos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O Deus que criou o universo a partir do nada está com sua atenção totalmente voltada para você. Ele se inclina dos céus para ouvir o seu clamor. Portanto, venha com confiança. Venha com a certeza de que você não sairá desta oração da mesma forma que entrou. Uma transformação poderosa já começou a acontecer no seu interior. Um realinhamento da sua alma com a verdade do céu. A paz já foi liberada, o ambiente já foi preparado e o seu coração já está sendo arado para receber a semente da promessa que mudará a sua história para sempre. Agora, com o seu coração em paz e receptivo, eu quero falar diretamente à sua realidade, sem rodeios, sem máscaras. Eu falo com você que acordou muito antes de o sol nascer, não por escolha ou por um hábito saudável, mas pelo peso esmagador das preocupações financeiras que se assentaram sobre os seus ombros como uma montanha. Falo com você cuja primeira oração do dia foi um suspiro de angústia, cujo primeiro pensamento foi uma conta que está para vencer, uma dívida que não para de crescer. Saiba que esta oração é um abraço de Deus para a sua alma cansada. Ele vê a sua luta, Ele vê o seu esforço e Ele não está indiferente à sua dor. Este momento é a resposta do céu ao seu clamor silencioso. A mão de Deus se estendendo para te levantar desse chão de ansiedade e te colocar em um lugar de esperança e segurança. Eu sei o que é olhar para o futuro e sentir um nó na garganta, uma apreensão que aperta o peito e rouba o ar. Aquele sentimento de incerteza que te faz questionar tudo. Será que vou conseguir pagar o aluguel este mês? Como vou colocar comida na mesa para a minha família? De onde virá o socorro? Essa ansiedade é um inimigo cruel, pois ela não apenas afeta a sua mente, mas também o seu corpo, causando insônia, dores e um cansaço que parece não ter fim. Mas hoje nós vamos entregar essa ansiedade aos pés do Senhor. Juntos em oração, vamos desatar esse nó na sua garganta e substituí-lo por um cântico de gratidão e confiança no Deus que é o nosso provedor fiel, o Jeová Jiré, que nunca falha e nunca se atrasa. Eu quero falar com você que se sente esgotado, que tem trabalhado de sol a sol, que tem se esforçado ao máximo, mas que olha para os resultados e sente uma profunda frustração. Parece que você nada e morre na praia. Você vê outros prosperando, avançando e se pergunta onde foi que você errou. Esse sentimento de fracasso e de estar para trás é uma arma que o inimigo usa para paralisar a sua fé e minar a sua identidade de filho amado e herdeiro das promessas. Deus não te vê como um fracasso. Ele vê o seu coração, a sua dedicação, e Ele quer te lembrar hoje que a força para adquirir riquezas vem dEle. Não é apenas sobre o seu esforço, mas sobre a bênção dEle que enriquece e não acrescenta dores. Essa dor que você carrega muitas vezes
é solitária. Você sorri para os amigos, posta fotos que transmitem uma normalidade que não existe e diz: está tudo bem, quando na verdade o seu mundo interior está desmoronando. O medo da humilhação, a vergonha da dívida, a pressão de manter as aparências, tudo isso cria um fardo ainda mais pesado. Mas aqui, neste altar de oração, você não precisa fingir. Deus conhece a sua verdade. Ele vê por trás do seu sorriso e enxerga a aflição da sua alma. E Ele te diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este é o seu momento de ser autêntico com o Pai, de rasgar o seu coração, pois é no lugar da sua maior sinceridade que Ele derrama o seu maior consolo. Talvez a sua luta financeira tenha abalado a sua fé. Em momentos de desespero, é comum surgirem perguntas como: onde está Deus? Será que Ele se esqueceu de mim? Por que Ele permite que eu passe por essa situação? Essa crise de fé é talvez a dor mais profunda, pois atinge a sua conexão com a sua única fonte de esperança. Você se sente como os discípulos no meio da tempestade, clamando: Mestre, não te importas que pereçamos? E Jesus está aqui, neste barco com você, pronto para acalmar a sua tempestade interior e exterior. Ele quer te assegurar que a ausência de evidência não é a evidência de sua ausência. Ele está trabalhando nos bastidores, mesmo quando o silêncio dele parece ensurdecedor. Eu quero validar a sua exaustão. Não é apenas um cansaço físico, é um esgotamento mental e espiritual. A carga de pensar constantemente em soluções, de fazer contas que não fecham, de procurar saídas em um labirinto de problemas, consome uma energia vital. Sua mente se tornou um campo de batalha, onde pensamentos de derrota e medo guerreiam contra a sua fé. Essa fadiga te impede de sonhar, de ter novas ideias, de enxergar as oportunidades que Deus coloca no seu caminho. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos clamar por um renovo sobrenatural sobre a sua mente. Vamos pedir que o Espírito Santo sopre sobre o vale de ossos secos da sua exaustão e traga vida, clareza e vigor para os seus pensamentos. Eu falo diretamente com você, que sente o coração acelerado cada vez que o telefone toca, com medo de ser mais uma cobrança. Você que abre a caixa de correio com um frio na espinha, temendo encontrar outra conta que não sabe como vai pagar. Esse estado de alerta constante é desumano. Deus não te criou para viver sob o domínio do medo. Ele te criou para viver em paz, em liberdade, em abundância. O medo é um espírito que te aprisiona em uma cela de escassez, te fazendo acreditar que o seu estado atual é permanente. Mas hoje, pela autoridade que temos no nome de Jesus, vamos quebrar as grades dessa prisão e declarar que o amor perfeito de Deus lança fora todo o medo do seu coração. Talvez você carregue um fardo de culpa. Talvez uma decisão financeira errada no passado, um investimento que não deu certo, um negócio que faliu, te assombre até hoje. O inimigo é especialista em usar nossos erros para nos manter acorrentados, sussurrando que não merecemos uma segunda chance. Quero que ouça a voz do seu Pai Celestial agora. Eu não te condeno. O sangue do meu Filho Jesus te purificou de todo pecado e de toda falha. Levante-se, sacuda a poeira. Eu sou o Deus de novos começos e a sua história de restauração financeira começa a ser escrita neste exato momento. A sua identidade não está no seu passado, mas em Cristo. E nele, você é mais do que vencedor. Existe também a dor de não poder proporcionar o melhor para a sua família. Ver um filho pedir algo que você não pode dar. Não poder oferecer o conforto que você sonhou para os seus pais. Sentir-se incapaz de ser o provedor que você gostaria de ser. Essa dor é legítima. E Deus a vê. Ele conhece o desejo do seu coração de abençoar os seus amados. E Ele quer que você saiba que o seu valor não está no que você pode oferecer materialmente. Você é amado incondicionalmente. E mais,
Ele quer te usar como um canal de bênçãos para a sua casa. A provisão que está vindo não é apenas para você, é para transbordar e alcançar toda a sua parentela, transformando a sua história em um testemunho de fidelidade. Para você que está desempregado, que já distribuiu inúmeros currículos e participou de dezenas de entrevistas sem sucesso, eu sei como a esperança pode começar a diminuir a cada não que você recebe. A sensação de rejeição e de invisibilidade é devastadora. Você começa a questionar o seu próprio valor, a sua competência, mas Deus não te vê como os recrutadores te veem. Ele não olha para o seu currículo, ele olha para o seu coração e para o potencial que Ele mesmo plantou aí. Ele é o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. E nesta oração, vamos clamar para que a porta certa, a porta que carrega o seu nome, a porta da sua honra, seja aberta de forma sobrenatural. E para você que é empreendedor, autônomo, que luta todos os dias para manter o seu negócio de pé, que enfrenta a concorrência desleal, os impostos altos, a falta de clientes. Eu sei o que é a solidão de carregar o peso de uma empresa nas costas, de ter que pagar funcionários mesmo quando não há lucro. A pressão é imensa, mas lembre-se de Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas. Essa força não é apenas física, é força criativa, estratégica, é a sabedoria para inovar, a resiliência para não desistir. E hoje, vamos pedir a Deus que sopre um vento de prosperidade sobre o seu negócio, trazendo clientes de onde você menos espera. Há uma angústia que vem da comparação. Nas redes sociais, todos parecem estar viajando, comprando, celebrando conquistas, enquanto você se sente estagnado, preso em um ciclo de dificuldades. Essa comparação é um veneno para a alma, pois gera inveja, amargura e um profundo sentimento de injustiça. Quero te libertar disso agora. A jornada que Deus tem para você é única e incomparável. Ele não está distribuindo bênçãos em série. O plano dele para a sua vida é personalizado, feito sob medida. Pare de olhar para o lado e fixe os seus olhos no autor e consumador da sua fé. O seu tempo de testemunhar está chegando e a sua vitória será tão grande que inspirará outros. Eu preciso falar sobre a sensação de estar espiritualmente bloqueado. Você ora, jejua, busca a Deus, mas parece que há uma parede de bronze entre você e o céu. Suas orações parecem não passar do teto. Esse bloqueio pode ser resultado do cansaço, do desânimo ou de ataques espirituais que visam justamente te desconectar da sua fonte de poder. Quero que saiba que Jesus, com seu sacrifício na cruz, rasgou o véu. Não existe mais separação. O acesso ao Pai está livre. Se você se sente bloqueado, é uma mentira do inimigo. Pela fé, vamos agora atravessar esse véu e entrar com ousadia na sala do trono, pois o sangue de Cristo nos dá esse direito e essa garantia. A sua luta pode ter gerado conflitos dentro da sua casa. Discussões por causa de dinheiro, acusações, um clima de tensão que rouba a paz e a união da família. O inimigo adora usar a crise financeira para destruir relacionamentos. Ele quer que você veja o seu cônjuge, seus pais ou seus filhos como o problema, quando, na verdade, a batalha é espiritual. Hoje, clamamos pela restauração da paz e da unidade no seu lar. Pedimos que o amor de Cristo volte a ser o vínculo perfeito entre vocês e que juntos, como um time, vocês possam lutar e vencer essa batalha, saindo dela mais fortes e mais unidos do que nunca. A bênção de Deus virá sobre uma família que caminha em acordo. Quero falar diretamente à sua alma cansada, a essa parte de você que já não tem mais forças para lutar, que já pensou em desistir, em jogar a toalha. A parte de você que diz: eu não aguento mais. O profeta Elias se sentiu assim mesmo depois de ver o fogo de Deus descer do céu. Ele se deitou debaixo de uma árvore e pediu a morte. E o que Deus fez? Ele enviou um anjo para alimentá-lo e dizer: levanta-te e come,
porque muito longo te será o caminho. Deus está te enviando este alimento espiritual hoje. Esta oração é o pão e a água para a sua jornada. Receba a força de Deus que te reanima, que te revigora e te coloca de pé novamente para continuar a lutar. Eu sei que a sua mente pode estar um caos. Um turbilhão de pensamentos negativos, preocupações e cenários pessimistas que rodam sem parar. É como ter um rádio quebrado, sintonizado apenas na estação do medo e da escassez. Essa tortura mental te impede de ouvir a voz suave e tranquila do Espírito Santo. Por isso, neste momento, nós repreendemos toda a confusão mental. Em nome de Jesus, ordenamos que toda tempestade de pensamentos se acalme. Que a mente de Cristo, que é uma mente de paz, de ordem, de poder e de amor, seja estabelecida em você agora. Sinta a clareza começando a tomar o lugar da confusão. Sinta a serenidade substituindo a ansiedade. Talvez você esteja lidando com a dor de um sonho frustrado. Aquele projeto que você investiu tempo, dinheiro e esperança, mas que não deu certo. Aquele negócio que parecia promissor, mas que fechou as portas. Essa perda pode deixar cicatrizes profundas e um medo de sonhar novamente. Deus é um especialista em ressuscitar sonhos. Ele pegou o maior fracasso da história, a cruz, e a transformou no maior símbolo de vitória. Ele pode pegar os escombros dos seus sonhos quebrados e construir algo ainda maior e mais glorioso. Não enterre os seus sonhos. Entregue os cacos nas mãos do oleiro e ele fará um vaso novo, um vaso de honra para a glória do nome dele. A sua condição financeira pode ter afetado a sua saúde física. O estresse crônico libera hormônios que causam inflamação, pressão alta, problemas digestivos e uma série de outras doenças. A sua luta não é apenas por prosperidade, mas também por saúde, por vida. O mesmo Deus que é o nosso provedor, Jeová Jiré, é também o nosso curador, Jeová Rafá. A bênção do Senhor é completa. Ela atinge o seu espírito, a sua alma e também o seu corpo. Ao orarmos pela sua provisão, cremos também que um bálsamo de cura está sendo liberado sobre o seu corpo, aliviando as dores, regulando as suas funções e restaurando a sua vitalidade. Receba a cura de Deus como parte do pacote da sua bênção. E se eu te disser que a chave para destravar sua provisão pode não ser o que você imagina? E se essa chave não estiver em mais um emprego, em mais um empréstimo ou em um plano mirabolante, mas sim em um realinhamento do seu espírito com o coração do Pai? E se a verdadeira escassez não estiver na sua conta bancária, mas na sua mentalidade? E se Deus permitiu essa situação para quebrar em você a dependência das coisas terrenas e te ensinar a depender exclusivamente da fonte celestial? Vamos descobrir juntos nesta oração como a fé declarada pode ativar um poder que rompe cadeias e abre as janelas dos céus de uma forma que o seu esforço humano jamais conseguiria. Fique comigo. Deus vê cada lágrima que você derramou. O Salmo 56 diz que Ele recolhe as nossas lágrimas em seu odre. Nenhuma delas caiu no chão em vão. Cada lágrima foi uma semente de clamor plantada no solo celestial. E hoje é o dia da colheita. O tempo de prantear está chegando ao fim, e o tempo de dançar de alegria está começando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E esta manhã, a alegria do Senhor, que é a sua força, está invadindo o seu ser, transformando o seu luto em festa, as suas vestes de luto em vestes de louvor. Ele está transformando a sua água de tristeza no vinho da celebração. Eu quero que você entenda. O seu sofrimento não passou despercebido pelo Criador do universo. Ele não é um Deus distante e apático. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele esteve com você em cada momento de angústia, mesmo quando você não sentiu. Ele chorou com você. Ele sentiu a sua dor. E é exatamente por causa dessa compaixão infinita que Ele te trouxe aqui. Ele não te expôs a sua dor para te envergonhar, mas para te curar. Ele permitiu que você sentisse o fundo do poço para que você descobrisse que a rocha na qual você se firma
é mais profunda ainda. E é sobre essa rocha que vamos começar a construir agora o seu futuro de vitória. Saiba, amado e amada, que todo esse cenário de dor que acabamos de descrever não é a sua identidade final. É apenas uma estação. E as estações mudam. Você é filho do Rei, herdeira da promessa, co-herdeiro com Cristo de todas as riquezas celestiais. Essa realidade espiritual é mais verdadeira do que a sua realidade financeira atual. O propósito desta oração é fazer com que a verdade do céu se manifeste na sua vida, aqui na terra. Por isso, agora que reconhecemos a dor, vamos nos levantar em fé, pois não somos vítimas das circunstâncias. Somos agentes de transformação, capacitados pelo Espírito Santo para chamar à existência aquilo que não existe e para reescrever a nossa própria história. A virada começa agora. Agora que derramamos o nosso coração e reconhecemos a dor, é hora de nos levantarmos do chão da lamentação e nos firmarmos sobre a rocha inabalável da palavra de Deus. Os seus sentimentos são reais e válidos, mas eles não definem a sua realidade final. A verdade de Deus é a autoridade máxima que tem o poder de sobrepor e reescrever qualquer circunstância. A palavra de Deus é a bússola que nos guia para fora do labirinto da ansiedade e o martelo que quebra as correntes da escassez. Vamos agora nos alimentar desta palavra, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E a fé que será gerada em seu coração hoje será o motor da sua transformação. Este é o momento de trocar as lentes do medo pelas lentes da fé e enxergar a sua situação financeira sob a perspectiva das promessas divinas, que são eternas e irrevogáveis. A primeira promessa que o Espírito Santo quer selar em seu espírito nesta manhã se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19. Guarde esta palavra como um tesouro, pois ela é a âncora da sua esperança. A palavra diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Medite na profundidade desta declaração. Isto não é uma sugestão, não é uma possibilidade, é uma garantia divina, um contrato assinado com o sangue de Cristo. É a afirmação de um Deus que não pode mentir, garantindo que a sua necessidade tem um ponto final. A sua luta não é eterna. A sua fonte de provisão não é o seu emprego, não é o governo, não é a sua própria força, mas sim um Deus cujos recursos são infinitos. Vamos analisar a primeira parte. O meu Deus. Paulo não diz um Deus ou o Deus que está nos céus. Ele personaliza. Ele diz: o meu Deus. E eu te convido a fazer o mesmo. Este Deus provedor não é uma entidade distante. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Pai. Ele tem um relacionamento pessoal e íntimo com você. Quando você declara o meu Deus, você está ativando uma aliança, um pacto de amor e cuidado. Você está lembrando a si mesmo e ao mundo espiritual que você pertence a Ele, que você é ovelha do seu pasto e que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas e cuida delas em cada detalhe. A sua provisão não depende de um sistema falho, mas de um Pai perfeito que te ama com amor eterno. Em seguida, a palavra diz que Ele suprirá segundo as suas riquezas. Aqui está a chave que liberta a nossa mente da escassez. A provisão de Deus não é medida pela sua necessidade, mas pela imensidão da riqueza dele. Se você precisa de um copo de água, Ele não te dá apenas um copo. Ele te dá acesso ao oceano inteiro. A economia do mundo pode estar em crise, o seu saldo bancário pode estar no vermelho, mas os recursos de Deus são ilimitados. Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. As riquezas dele estão em glória, em uma dimensão celestial que não é afetada pela inflação, pela corrupção ou pela recessão. Portanto, pare de olhar para a limitação da sua realidade e comece a contemplar a infinidade dos recursos do seu provedor. A promessa continua, garantindo que Ele suprirá todas as vossas necessidades. Observe a abrangência desta afirmação. Não são algumas necessidades, ou as mais urgentes, são todas. Isso inclui a necessidade do aluguel,
da comida, do remédio, mas também a necessidade de paz, de alegria, de sabedoria para tomar decisões, de força para continuar. Deus não faz uma obra parcial. A provisão dele é completa, holística, alcançando cada área da sua vida que se encontra em falta. Talvez você tenha se acostumado com a falta em alguma área, pensando que é normal. Deus quer te dizer hoje que o padrão do céu para a sua vida é a suficiência em tudo, para que em tudo, tendo sempre o suficiente, você superabunde em toda boa obra. E essa provisão vem em glória por Cristo Jesus. O que isso significa? Significa que a maneira como Deus vai te suprir trará glória ao nome dele. Não será uma provisão comum que pode ser explicada pela lógica humana. Será algo tão extraordinário que as pessoas olharão para a sua vida e dirão: isso só pode ser a mão de Deus. A sua história de superação financeira se tornará um testemunho poderoso do cuidado e da fidelidade do Pai. E tudo isso é acessível por Cristo Jesus. Ele é a porta. É por causa do sacrifício dele que temos o direito legal de acessar as riquezas do Pai. Não é por merecimento, é por graça. A sua dívida de pecado foi paga na cruz. E isso te deu o direito de viver uma vida de abundância. Esta promessa em Filipenses é o seu fundamento. É a verdade imutável que silencia toda voz de dúvida e medo. Quando a preocupação tentar invadir a sua mente, você vai declarar em voz alta: o meu Deus, segundo as suas riquezas infinitas, suprirá todas as minhas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Faça desta palavra a sua confissão diária, a sua arma de guerra espiritual. Escreva-a em um lugar visível, medite nela dia e noite. Deixe que ela desça da sua mente para o seu coração, até que se torne uma convicção inabalável. A sua realidade presente de falta é temporária, mas esta promessa de provisão é eterna, e a palavra de Deus sempre prevalecerá sobre os fatos. Agora, vamos avançar para a segunda promessa, que nos ensina como ativar essa provisão de forma prática. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, o próprio Senhor nos lança um desafio audacioso. Ele diz: e fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Que convite extraordinário! É o único lugar na Bíblia onde Deus nos convida a testá-lo. Isso não é um teste de desconfiança, mas um teste de fé. Ele está nos chamando para sairmos da passividade e nos tornarmos agentes ativos na liberação dos nossos milagres, através da nossa fidelidade e confiança. A expressão abrir as janelas do céu é uma das imagens mais poderosas da Bíblia. Imagine o céu não como um teto de bronze fechado e impenetrável, mas como um lugar com janelas, portais que Deus anseia abrir sobre a sua vida. Quando essas janelas se abrem, não vem uma garoa, não vem um gotejamento. O que vem é uma chuva torrencial de bênçãos. É uma intervenção divina que rompe com as leis da natureza e da economia. É Deus quebrando o ciclo da seca na sua vida e inundando o seu deserto com um rio de provisão. O que estava retido é liberado. O que estava bloqueado é destravado. As oportunidades começam a aparecer, o dinheiro inesperado chega, as portas se abrem de forma milagrosa e a promessa se intensifica. Ele irá derramar sobre vós uma bênção. O verbo derramar sugere uma ação contínua, abundante e sem medida. Pense em um balde sendo virado sobre a sua cabeça, encharcando você por completo. A bênção de Deus não é para ser recebida com um conta-gotas, é para te submergir, para te envolver de tal maneira que não reste nenhuma área de secura na sua vida. Essa bênção é o favor de Deus manifesto, a sua graça te capacitando, sua sabedoria te guiando, seus recursos fluindo em sua direção. É a certeza de que onde quer que você coloque a planta dos seus pés, a bênção do Senhor te acompanhará, te fará prosperar
e te distinguirá no meio da multidão. A consequência dessa bênção derramada é surpreendente, que dela vos advenha a maior abastança, ou em outras traduções, uma bênção sem medida, até que não haja mais lugar para aguardar. Isso quebra completamente a mentalidade de escassez. Deus não quer apenas que você tenha o suficiente para pagar as contas. Ele quer te abençoar a ponto de transbordar. Ele quer fazer de você não apenas um reservatório, mas um canal. A abundância que Ele libera sobre a sua vida tem um propósito maior: abençoar outras pessoas, financiar o reino de Deus, ser a resposta para a oração de alguém. A sua prosperidade está conectada a um propósito divino de generosidade e expansão do Evangelho. A promessa de Malaquias é, portanto, o seu convite para a ação. Enquanto Filipenses nos dá a garantia, Malaquias nos mostra o caminho da ativação. Deus responde a um posicionamento de fé. Sua fidelidade nos dízimos e ofertas, sua generosidade mesmo em meio à dificuldade, sua confiança declarada de que Ele é o seu provedor, são chaves que giram na fechadura das janelas do céu. Deus está dizendo: dê um passo de fé em minha direção e veja se eu não transformo o seu pouco em muito, a sua semente em uma floresta de bênçãos. Prove-me com a sua confiança e eu te provarei com a minha provisão sobrenatural. A sua atitude de fé hoje pode destravar o maior rompimento financeiro da sua história. Esta palavra vem para quebrar toda a sensação de bloqueio espiritual. Se você tem orado e sentido que suas preces não passam do teto, receba esta promessa como uma marreta espiritual que despedaça essa barreira. As janelas dos céus não estão trancadas para você. O sacrifício de Jesus na cruz já arrombou todas as portas. Pela fé, você tem acesso irrestrito ao trono da graça e aos depósitos celestiais. O que Malaquias nos convida a fazer é alinhar a nossa vida na terra com a realidade que já está disponível no céu. A sua fé, expressa em obediência e confiança, é o que sincroniza a sua frequência com a frequência do céu, permitindo que as bênçãos que já foram liberadas lá se manifestem aqui e agora. A promessa de Malaquias é uma declaração de guerra contra o espírito de miséria e de dívida. É Deus dizendo que a condição natural do seu povo é viver debaixo de um céu aberto, não de um céu fechado. É um chamado para você se recusar a aceitar a escassez como normalidade. A sua herança em Cristo é a abundância. Portanto, posicione-se como herdeiro. Comece a agir, a falar e a pensar não como alguém que está tentando sobreviver, mas como alguém que está destinado a transbordar. A sua mentalidade precisa concordar com a promessa. Quando a sua mente se alinha com a palavra, o seu mundo material é forçado a se alinhar também. Agora, vamos para a terceira promessa, que restaura a sua identidade e te capacita para o sucesso. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, a palavra nos instrui: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas. Esta passagem é um bálsamo para a alma que se sente fraca, incapaz e esgotada. Ela revela que a capacidade de prosperar não é um talento nato de alguns poucos, mas um dom divino, uma capacitação que Deus concede aos seus filhos. Se você se sentiu um fracasso, se seus esforços pareceram vãos, esta palavra vem para te reerguer e te fortalecer. Observe a primeira instrução: antes te lembrarás do Senhor teu Deus. No contexto, Moisés estava alertando o povo para que, ao entrar na terra prometida e prosperar, não se esquecessem da fonte de tudo. Para nós, hoje, esse lembrar tem um poder duplo. Ele nos guarda da soberba quando estamos na abundância e nos livra do desespero quando estamos na escassez. Lembrar que Ele é a fonte significa que, mesmo que todas as fontes terrenas sequem, a nossa fonte principal permanece jorrando. Significa que a nossa segurança não está no dinheiro, mas no Deus que provê o dinheiro. Essa lembrança constante mantém a nossa fé ancorada no lugar certo. O versículo continua: Din, que Ele é o que te dá força. Essa palavra força no original hebraico, koat, é extremamente rica.
Ela não significa apenas vigor físico, mas também habilidade, poder, capacidade, eficiência e recursos. Deus está dizendo que Ele te dá a capacidade criativa para ter novas ideias, a sabedoria para administrar seus recursos, a resiliência para superar os obstáculos, o favor para abrir portas, a energia para trabalhar com excelência. Ele não te dá apenas o peixe, Ele te dá a força e a habilidade para pescar. Ele está restaurando sobre você hoje a unção para prosperar, a capacidade divina de transformar ideias em realidade e trabalho em resultado. E o propósito dessa força é claro, para adquirires riquezas. Vamos desmistificar isso. Deus não é contra a prosperidade financeira dos seus filhos. Pelo contrário, Ele nos capacita para isso. A palavra riquezas aqui não se refere apenas a dinheiro, mas a um estado de bem-estar, de ter todos os recursos necessários para cumprir o seu propósito na terra. É ter o suficiente para viver com dignidade, para abençoar sua família, para ser generoso com a obra de Deus e com os necessitados. Deus te capacita para prosperar, porque a sua prosperidade é uma ferramenta para o estabelecimento do reino dele aqui na terra. Você é um agente financeiro de Deus no mundo. Esta promessa em Deuteronômio combate diretamente o sentimento de incapacidade e de esgotamento. Se você se sentiu fraco, receba a força de Deus agora. Se você se sentiu sem ideias, receba a sabedoria do alto. Se você se sentiu paralisado pelo fracasso, receba a resiliência divina que te faz levantar mais forte após cada queda. Deus está soprando sobre você o seu coach, o seu poder capacitador. Você não está mais operando na sua força limitada. A partir de hoje, você opera na força ilimitada do Deus Todo-Poderoso, que te chamou e te equipou para ser mais do que vencedor em todas as coisas, inclusive na sua vida financeira. Essa força divina também te liberta da mentalidade de vítima. Você não é uma folha ao vento, sujeito às flutuações da economia ou ao humor do seu chefe. Você é um filho, uma filha, capacitado pelo Criador do Universo. Deus te devolve hoje o protagonismo da sua história. Ele te entrega as ferramentas, a sabedoria e a força. Ele te faz parceiro dele na construção de um futuro próspero. Isso te dá uma nova dignidade, uma nova autoridade. Você não é um mendigo esperando esmolas do céu. Você é um embaixador do reino, com recursos divinos à sua disposição para cumprir a sua missão. Portanto, essas três promessas se entrelaçam de forma perfeita para formar uma base sólida para a sua fé. Filipenses 4:19 é a garantia celestial de que a fonte é inesgotável e a provisão é certa por causa de Jesus. Malaquias 3:10 é o convite divino para ativarmos essa provisão através de uma fé obediente, abrindo as janelas dos céus para um derramar sem medidas. E Deuteronômio 8:18 é a capacitação pessoal que Deus nos dá, restaurando nossa força, nossa habilidade e nossa identidade para não apenas recebermos, mas para adquirirmos e administrarmos a prosperidade segundo o seu propósito. Com essas verdades cravadas em seu coração, estamos prontos para orar com ousadia. A palavra de Deus, que acabamos de meditar, é a escritura da posse da sua bênção. É o documento legal que garante a sua herança. Antes de entrarmos em oração, eu quero que você tome posse dessas promessas. Não as trate como versículos bonitos, mas como a sua realidade espiritual. A sua situação atual pode gritar escassez, mas a palavra de Deus declara abundância. E a palavra de Deus sempre terá a última palavra. Deixe que essas promessas lavem a sua mente de toda incredulidade. Deixe que elas fortaleçam o seu espírito e encham o seu coração de uma esperança viva e de uma expectativa fervorosa pelo que Deus está prestes a fazer. A sua vitória já foi decretada no céu. Agora que a sua fé foi edificada sobre a rocha das promessas de Deus, eu quero te convidar a dar um passo prático, um ato profético que sela essa verdade no seu espírito
e a declara no mundo espiritual. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua e que do fruto da nossa boca nós comemos. As suas palavras e as suas ações têm um poder criativo. Por isso, eu quero te desafiar a fazer algo. Não apenas digite amém nos comentários. Eu quero que você use os seus dedos como instrumentos de fé e escreva com toda a sua convicção a seguinte declaração: o Senhor é a minha provisão. Ao fazer isso, você não está apenas comentando em um vídeo, você está assinando o seu nome no contrato da promessa. Está notificando o inferno que a sua fonte de confiança mudou e está alinhando o seu coração com a verdade que te liberta. Enquanto você escreve essa declaração de fé, o Senhor é a minha provisão. Visualize essa verdade se tornando a sua realidade. Veja as cadeias da dívida se quebrando, as portas da oportunidade se abrindo e o rio da abundância de Deus começando a fluir em sua direção. E para reforçar essa renúncia ao passado, eu te convido a escrever uma segunda declaração poderosa. Escreva nos comentários: a escassez não me pertence mais. Sinta o peso dessa afirmação. É um decreto de divórcio espiritual. Você está se separando de uma mentalidade de falta, rompendo com toda a herança de miséria e tomando posse da sua herança de abundância em Cristo Jesus. Cada letra que você digita é um passo para longe do deserto e um passo em direção à sua terra prometida. Faça isso agora e tome posse da sua vitória. E se esta palavra e esta oração já estão trazendo paz e esperança ao seu coração, eu te convido a acender uma luz de esperança para outra pessoa. Ao clicar no botão de curtir, você faz muito mais do que demonstrar que gostou deste conteúdo. Você sinaliza para o universo digital que esta mensagem tem valor, e isso faz com que ela seja mostrada para outras pessoas que estão, neste exato momento, afogadas em ansiedade e desespero, assim como você talvez estivesse. O seu simples clique pode ser o início da resposta para a oração de um desconhecido. Transforme a sua curtida em um ato de ministério, um gesto de amor ao próximo que diz: eu recebi esperança e agora eu quero que outros a recebam também. Além disso, se você deseja continuar fortalecendo a sua fé e caminhando debaixo de uma palavra de vitória todos os dias, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Isso não é apenas sobre números, é sobre se juntar a uma família de fé, uma comunidade online de pessoas que decidiram não se conformar com a derrota, mas lutar pela vida abundante que Jesus prometeu. Ao se inscrever, você está dizendo a si mesmo e a Deus: eu me comprometo com o meu crescimento espiritual. Eu escolho alimentar a minha fé diariamente e me cercar de conteúdo que me aproxima do Pai. Faça parte deste exército de intercessores e vamos, juntos, tomar posse das promessas de Deus para as nossas vidas e para a nossa nação. Você conhece alguém que está passando pela mesma luta que você? Um amigo? Um familiar? Um colega de trabalho que está desanimado por causa da situação financeira? Não guarde esta bênção só para você. Seja um mensageiro das boas novas. A Bíblia nos ensina a levar as cargas uns dos outros. Ao compartilhar esta oração, você está estendendo a sua mão para alguém que pode estar prestes a desistir. Você pode ser o anjo que Deus usará para levar pão e água para um profeta cansado no deserto. Use as suas redes sociais, o seu WhatsApp, como ferramentas para o reino. Envie esta oração e seja um canal do refrigério e da provisão de Deus na vida de alguém hoje. Cada um desses atos, comentar, curtir, se inscrever e compartilhar, é mais do que uma interação digital. É uma semente de fé que você está plantando. E quando milhares de nós nos unimos em um só propósito, declarando a mesma verdade, nós criamos uma atmosfera espiritual poderosa. A Bíblia diz que, na concordância, há poder para ligar e desligar na terra e no céu.
Estamos juntos como um corpo, quebrando as fortalezas da miséria sobre as nossas famílias e a nossa nação. A sua participação fortalece não apenas a sua fé, mas a fé de todos nós, criando uma onda de avivamento e prosperidade que ninguém poderá deter. Agora que você já declarou a sua fé, já se uniu a esta família e já se tornou um ponto de luz para outros, prepare o seu coração de uma forma ainda mais profunda. O céu está atento à nossa concordância. As promessas foram liberadas, a sua fé foi ativada e o ambiente está carregado com a presença de Deus. Vamos entrar agora no Santo dos Santos. A oração que faremos a seguir não será uma repetição de palavras vazias, será um clamor ousado, uma reivindicação legal dos seus direitos como filho e filha. Baseados na palavra que meditamos, vamos juntos quebrar correntes, abrir portas e tomar posse do destravamento financeiro que Deus tem reservado para você. Respire fundo. A hora da sua vitória chegou. Ai, amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós nos apresentamos diante do teu trono de graça. Entramos em tua presença não baseados em nossos méritos, que são falhos, mas na justiça perfeita de Cristo, que nos comprou e nos deu livre acesso a ti. Nós te louvamos pela tua grandeza, pela tua fidelidade e pela tua misericórdia que se renovou sobre nós nesta manhã. Tu és o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas, o dono de todo o ouro e de toda a prata. O universo te pertence e nós somos teus filhos, ovelhas do teu pasto. Por isso, nos achegamos com confiança, como filhos amados, que se aproximam de um Pai bom e generoso, sabendo que tu tens prazer em abençoar a tua descendência. Nós te agradecemos pelas promessas que a tua palavra nos garante. Obrigado por Filipenses 4:19, que nos assegura que a tua provisão é segundo as tuas riquezas inesgotáveis. Obrigado por Malaquias 3:10, que nos convida a provar a tua fidelidade e a experimentar as janelas dos céus abertas. Obrigado por Deuteronômio 8:18, que nos lembra que a força e a capacidade para prosperar vem de ti. Nós nos firmamos sobre estas verdades como sobre uma rocha inabalável. Declaramos que a tua palavra é a verdade final sobre a nossa situação financeira, e qualquer realidade que se levante contra ela é uma mentira que desfazemos agora, no poder do nome de Jesus. Senhor, antes de pedirmos qualquer coisa, queremos limpar o nosso coração. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que duvidamos do teu cuidado e do teu poder. Perdoa a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa murmuração. Perdoa-nos por termos colocado a nossa confiança em homens, em sistemas ou em nossa própria força, esquecendo que tu és a nossa única fonte segura e infalível. Perdoa-nos por toda má administração dos recursos que tu já nos confiaste, por toda semente que deixamos de plantar, por toda avareza ou esbanjamento. Lava-nos com o sangue de Jesus e purifica o nosso coração de toda raiz de incredulidade e de amor ao dinheiro. Queremos te honrar em tudo. Nós nos arrependemos de ter dado ouvidos à voz da escassez e da miséria. Perdoa-nos por termos concordado com a mentira de que não somos dignos, de que a nossa porção é a falta, de que nascemos para sofrer. Nós renunciamos a essa mentalidade de orfandade, a esse espírito de inferioridade, e pela fé, nós abraçamos a nossa verdadeira identidade em Cristo. Somos filhos amados, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as tuas grandezas. A nossa herança não é a miséria, mas a abundância em todas as coisas para a glória do teu nome. Neste momento, Pai, nós nos rendemos completamente a ti. Entregamos em tuas mãos cada área da nossa vida financeira. Entregamos cada conta a pagar, cada boleto vencido, cada carta de cobrança. Entregamos a ti o nosso saldo bancário, as nossas dívidas, o nosso orçamento familiar. Entregamos a ti o nosso emprego, o nosso negócio, os nossos planos e os nossos sonhos. Nós abrimos mão do controle, da preocupação, da tentativa de resolver tudo com a força do nosso braço.
E nós declaramos: Tu és o Senhor sobre as nossas finanças. Nós descansamos em Ti, confiando que Tu estás no controle e que o Teu plano para nós é de paz e de prosperidade. Com os nossos corações limpos e rendidos, nós agora nos levantamos com a autoridade que nos foi conferida em Cristo Jesus. E como Teus filhos, começamos a declarar a Tua vontade na terra, assim como ela é no céu. A primeira coisa que fazemos é renunciar a todo e qualquer pacto com o espírito de pobreza. Nós quebramos, em nome de Jesus, toda aliança, consciente ou inconsciente, que nós ou nossos antepassados tenhamos feito com a miséria, com a idolatria, com a feitiçaria, que tenha trazido maldições financeiras sobre a nossa linhagem. Nós declaramos que o sangue de Jesus nos comprou, nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor. Em nome de Jesus, nós nos divorciamos do espírito de escassez. Nós declaramos que não temos mais parte nem herança com Ele. Nós rejeitamos a sua influência sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções e sobre as nossas decisões. A mentalidade de não tenho o suficiente, de não vai dar, de é muito caro para mim, está quebrada e cancelada sobre a nossa vida agora. Nós calçamos os nossos pés com as sandálias da abundância e vestimos a nossa mente com os pensamentos de Cristo, que são pensamentos de suficiência, de generosidade e de multiplicação. A escassez não nos pertence mais, porque somos filhos do dono de tudo. Pai, a Tua palavra diz que Cristo se fez maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. E a bênção de Abraão é uma bênção de prosperidade, de multiplicação e de influência. Por isso, com base nesta verdade, nós declaramos quebrada toda a maldição de miséria familiar que tenha passado de geração em geração. Todo ciclo de falência, de perda, de endividamento crônico, de viver de favor que se repetiu em nossa família, nós declaramos que ele morre hoje em nós. Nós somos o ponto final dessa herança maligna e o ponto de partida de uma nova história de prosperidade e honra para os nossos descendentes. Pela autoridade que há no nome de Jesus, eu declaro a quebra de toda corrente de dívida sobre a sua vida. Todo espírito de endividamento que te mantém cativo, que te humilha e que rouba a sua paz, eu ordeno que ele solte a sua vida financeira agora. Eu repreendo o poder dos agiotas, dos bancos, das financeiras sobre você. Eu declaro que o jugo da dívida está sendo despedaçado do seu pescoço. E clamamos a Ti, ó Deus, por estratégias divinas e por provisão sobrenatural para a quitação de todas as dívidas. Que venham anistias, que venham negociações favoráveis, que venha o dinheiro de onde não se espera, para que todo o seu débito seja pago e você seja livre para servir a Deus. Nós repreendemos e amarramos agora o espírito devorador, o gafanhoto, o destruidor, que foi enviado para consumir as suas finanças. Todo o dinheiro que some sem explicação, todo eletrodoméstico que quebra repentinamente, todo carro que apresenta defeitos inesperados, toda doença que traz gastos médicos imprevistos, toda a ação do devorador para roubar as suas sementes e os seus frutos, nós ordenamos que cesse agora, em nome de Jesus. Nós cobrimos o nosso salário, os nossos bens, a nossa casa e a nossa família com o sangue de Jesus e declaramos que o devorador não tem mais acesso legal para tocar no que nos pertence. Cancelamos, no mundo espiritual, o poder de toda palavra de maldição que foi lançada contra a sua vida financeira. Palavras de inveja, pragas rogadas, decretos de fracasso ditos por pessoas que não te amam. E também cancelamos o poder das suas próprias palavras negativas, das suas confissões de derrota e de incapacidade. Nós anulamos cada uma delas com o sangue de Jesus.
E no lugar delas, nós liberamos palavras de bênção, de vida e de prosperidade. Declaramos que você é próspero, que o seu trabalho floresce, que as suas finanças se multiplicam e que tudo em que você põe a mão é abençoado pelo Senhor. Nós nos levantamos contra todo espírito de inveja e todo olho gordo que tem se levantado contra o seu progresso. Toda força espiritual que se incomoda com a sua bênção e que trabalha para bloquear o seu caminho, nós a paralisamos agora com o poder que há no nome de Jesus. Criamos em volta de você, da sua família e do seu trabalho um muro de fogo, uma proteção divina que impede que qualquer seta de inveja ou de cobiça te atinja, que aqueles que te invejam vejam a sua bênção aumentar tanto que sejam forçados a glorificar o Deus a quem você serve, o Deus que te honra publicamente. Repreendemos todo espírito de confusão mental que te impede de tomar boas decisões financeiras. Toda cegueira espiritual que não te deixa enxergar as oportunidades, todo medo que te paralisa e te impede de avançar, toda procrastinação que te faz perder os prazos de Deus. Nós ordenamos que essas fortalezas mentais venham ao chão agora, em nome de Jesus, e clamamos por um derramar do espírito de sabedoria e de revelação. Que Deus te dê clareza, discernimento, estratégias criativas e a ousadia para agir no tempo certo e da maneira certa, para que você possa administrar com excelência aquilo que Ele te confia. Pai, agora que preparamos o terreno, limpamos a nossa vida e repreendemos o inimigo, nós nos posicionamos debaixo de um céu aberto e com a fé que o Senhor nos deu, nós clamamos: abre, Senhor, as janelas do céu sobre a vida desta pessoa que ora comigo agora. Conforme a tua promessa em Malaquias, nós te provamos com a nossa fé e clamamos pelo cumprimento da tua palavra. Que as comportas celestiais se rompam e que um dilúvio de bênçãos, de favor, de recursos e de oportunidades comece a ser derramado sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família. Nós declaramos que o tempo da seca chegou ao fim. O tempo do deserto, da humilhação e da escassez terminou hoje. Um novo tempo, uma nova estação de abundância e de refrigério está começando agora. Eu profetizo sobre a sua vida que a chuva de Deus está chegando. A chuva temporã e a chuva serôdia. Chuva de restituição, que traz de volta tudo o que o inimigo roubou, e chuva de provisão, que te supre em todas as coisas e te faz transbordar para abençoar outros. Prepare-se para ser encharcado pela bondade e pela fidelidade de Deus de uma maneira que você jamais experimentou. Para você que está desempregado, nós ordenamos agora, em nome de Jesus, que as portas de emprego comecem a se abrir. Nós repreendemos o espírito de desemprego e de rejeição. Declaramos que o seu telefone vai tocar esta semana com uma proposta de trabalho, que o seu currículo, que estava esquecido em uma gaveta, será encontrado e destacado. Clamamos por favor e graça sobre você durante as entrevistas. Que as palavras certas saiam da sua boca e que os olhos dos recrutadores vejam em você a pessoa ideal para a vaga. Receba não apenas um emprego, mas o melhor emprego, com um salário digno, um ambiente de paz e oportunidades de crescimento. Para você que empreende, que tem o seu próprio negócio, nós liberamos agora uma unção de prosperidade sobre o seu empreendimento. Declaramos um aumento sobrenatural no seu faturamento. Que clientes novos e bons comecem a te procurar de todos os lados. Que contratos que estavam parados sejam assinados. Que dívidas de clientes sejam pagas. Liberamos sobre você a sabedoria de José para administrar na crise e prosperar. Liberamos a criatividade de Bezalel para inovar e criar produtos e serviços de excelência. Que o seu negócio cresça, se expanda e se torne uma referência no mercado para a glória de Deus. Clamamos agora pelo milagre da multiplicação. Pai, tu que multiplicaste 5 pães e 2 peixes e alimentaste uma multidão,
Nós te pedimos, multiplica os recursos desta pessoa, multiplica o pouco que ela tem na carteira, na conta bancária, multiplica o seu salário, a sua renda, faça o dinheiro dela render de forma sobrenatural, que ela pague todas as contas e ainda sobre com abundância. Repreendemos o espírito de perda e de desperdício e liberamos a bênção da multiplicação em tudo o que pertence a ela. Que toda semente plantada em boa terra produza a 100 por 1. Senhor, nós te pedimos, devolva a esta pessoa a força para adquirir riquezas, conforme a tua promessa em Deuteronômio. Restaura o seu vigor físico, a sua energia para trabalhar com alegria e excelência. Renova a sua mente, trazendo ideias criativas e estratégias inovadoras que geram prosperidade. Restaura a sua resiliência emocional, para que ela não desista diante dos desafios, mas persevere até alcançar a vitória. Sopra sobre ela o teu coate, o teu poder capacitador, e a transforme em um poderoso instrumento de geração de riqueza para o teu reino. Declaramos o fim de todo o ciclo de humilhação financeira. O tempo de pedir emprestado acabou. O tempo de depender de favores, de viver com o nome sujo, de se esconder dos credores, terminou agora. Deus está te levantando por cabeça e não por cauda. Ele está te colocando em um lugar de honra. Você emprestará a muitos e não tomará emprestado. Você será um canal de bênção, uma fonte de generosidade. A vergonha do passado está sendo removida e no lugar dela, Deus te dá dupla honra. Prepare-se para viver a reviravolta que glorificará o nome do Senhor na sua vida. Agora, pela fé, comece a receber. Não apenas com a mente, mas com o espírito. Abra as mãos em um gesto de recebimento. Eu libero sobre você uma unção de destravamento financeiro. Receba a paz que excede todo entendimento, que guarda o seu coração da ansiedade. Receba a alegria do Senhor, que é a sua força para prosseguir. Receba a sabedoria do alto, que te dará as direções exatas do que fazer. Receba a provisão que já foi liberada nos céus em seu favor. Receba a cura para as feridas emocionais que a escassez causou. Receba o renovo completo do seu ser. Sinta o peso sendo retirado dos seus ombros. Sinta a esperança inundando a sua alma. Sinta a certeza da vitória, substituindo a incerteza do amanhã. O Espírito Santo está ministrando ao seu coração agora, confirmando no seu íntimo que ele ouviu a nossa oração e que o movimento no mundo espiritual já começou. Anjos estão sendo comissionados em seu favor. Ordens estão sendo dadas no céu para que a sua situação na terra seja alterada. Descanse nessa certeza. A sua batalha não é mais sua, é do Senhor, e a vitória dele é garantida. Acalme o seu coração e confie no agir do seu Deus. Pai, nós te agradecemos. Agradecemos não porque estamos vendo, mas porque cremos na tua palavra. Agradecemos pela libertação, pela cura, pela provisão, pela restituição. Agradecemos pelo destravamento das nossas finanças e, acima de tudo, pelo destravamento da nossa fé. A ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para sempre. Nós selamos esta oração no nome poderoso de Jesus, o nome que está acima de todo nome. E declaramos que aquilo que foi ligado na terra, através da nossa oração de fé, está ligado nos céus, e nenhuma força do inferno pode anular ou revogar os decretos que foram liberados aqui hoje. Amém e amém. Que a unção que quebra todo jugo financeiro esteja sobre você. Que a sabedoria que gera riquezas te guie em cada decisão. Que o favor de Deus te abra portas que ninguém poderá fechar. Que a multiplicação de Deus seja visível em tudo que você fizer. Que a paz de Cristo inunde seu coração e sua casa hoje. Que a alegria da salvação seja sua força constante e diária. Que a esperança de um futuro brilhante ilumine seu caminho. Que o amor do Pai te lembre sempre de quem você é nele. Que o poder do Espírito Santo te capacite para vencer. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo esteja sobre você. Que as janelas do céu se abram sobre sua vida financeira. Que toda dívida seja sobrenaturalmente cancelada em seu nome. Que portas de emprego e oportunidades de negócio surjam. Que seus recursos se multipliquem de forma extraordinária. Que a inveja e o mal olhado sejam repreendidos e afastados. Que a paz substitua a ansiedade em sua mente e coração. Que a esperança renasça onde havia desespero e aflição. Que a renovação de suas forças te impulsione para o sucesso. Que a direção divina te guie em cada passo do caminho. Que a libertação de correntes de miséria seja completa. Que a cura emocional das feridas da escassez se manifeste. Que o clímax de sua vitória financeira comece a se desenrolar. Que a presença de Deus te envolva e te sustente em tudo. Que o renovo do Espírito Santo te encha de fé e coragem. Que a esperança em Cristo seja sua âncora firme e segura. Que a certeza da vitória te dê tranquilidade e confiança. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, te guarde. Que a vitória final seja declarada e estabelecida em sua vida. A oração terminou, mas o movimento de Deus em sua vida está apenas começando. Ouça com atenção, pois esta não é a minha palavra, mas uma palavra de fé que o Espírito Santo deposita em meu coração para selar a sua vitória. Pelo poder que há no nome de Jesus, a autoridade que nos foi dada como filhos de Deus, eu declaro profeticamente sobre a sua vida. As janelas dos céus que nós abrimos em oração permanecem abertas sobre você agora. O tempo da escassez, da humilhação e da vergonha financeira chegou ao seu fim. Um novo decreto foi liberado nos céus em seu favor e ele revoga toda sentença de miséria e de dívida. Receba neste exato instante o destravamento da sua provisão. Sinta a atmosfera espiritual ao seu redor mudar. O que era peso se torna leveza. O que era barreira se torna caminho livre. O que aconteceu aqui hoje foi mais do que um momento de emoção. Foi uma transação legal no mundo espiritual. As correntes que te prendiam foram quebradas. As maldições que te limitavam foram anuladas pelo sangue de Cristo. As fortalezas que te cercavam foram derrubadas pela nossa oração de concordância. O que foi ligado nos céus está agora manifesto na sua vida. Nenhum demônio, nenhuma circunstância, nenhuma voz de dúvida pode fechar as portas que Deus abriu para você. A sua vitória não está mais no futuro. Ela não é mais uma promessa distante. A sua vitória é uma realidade presente, estabelecida pela fé e selada pelo poder do Espírito Santo. Caminhe na certeza de que a sua causa foi julgada no tribunal celestial e o veredito foi a seu favor. Agora, levante-se daí de uma forma diferente da que você começou esta oração. Não se veja mais como uma vítima das circunstâncias, mas como um agente da provisão de Deus. Não se identifique mais pela sua dívida, mas pela sua herança em Cristo. Mude a sua maneira de falar. Onde antes havia murmuração, que agora haja gratidão. Onde antes havia palavras de dúvida, que agora haja declarações de fé. A sua postura precisa se alinhar com a nova realidade espiritual que foi inaugurada. Ande de cabeça erguida, não com arrogância, mas com a santa confiança de quem sabe que é filho do Rei e que o seu Pai está cuidando de tudo. A sua identidade foi restaurada. Esteja atento aos sinais da manifestação. A provisão de Deus virá de formas esperadas e principalmente de formas inesperadas. Pode ser um dinheiro que você não esperava receber, uma dívida que é perdoada, uma promoção no trabalho que parecia impossível, uma ideia de R$1 milhão que surge em sua mente, um cliente novo que fecha um grande negócio. Deus é criativo. Não limite o agir dele. Apenas mantenha o seu coração em um estado de expectativa e gratidão. Celebre cada pequeno sinal como uma prova do grande milagre que já está em andamento. A sua fé será alimentada à medida que você reconhecer a mão de Deus nos detalhes do seu dia a dia. Guarde a paz que foi derramada em seu coração como um tesouro precioso. O inimigo tentará roubar essa paz, trazendo novas preocupações, novas vozes de ansiedade,
Quando isso acontecer, não entre em pânico. Apenas se lembre desta oração e das promessas que a fundamentaram. Responda à dúvida com a palavra. Responda ao medo com a sua declaração de fé. A paz de Deus é a sua sentinela, guardando a sua mente e o seu coração. Ela é o sinal de que, independentemente do que os seus olhos vejam, o seu Deus está no controle e já garantiu o seu sucesso. Não negocie a sua paz por nada. Ela é a evidência da sua confiança no Deus invisível. Lembre-se sempre, você não está sozinho nesta caminhada. O mesmo Deus que ouviu a sua oração é o Deus que caminha com você a cada passo do dia. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele não apenas liberou a bênção e te deixou para se virar. Ele é o seu pastor e ele te guiará pelo caminho da restauração. Ele te dará sabedoria para cada decisão, força para cada tarefa e consolo para cada momento de fraqueza. Quando se sentir perdido, apenas sussurre o nome dele e ele te mostrará o próximo passo. A presença dele é a sua maior riqueza, a sua garantia constante de cuidado e proteção. O ciclo de vergonha foi quebrado. Deus está te restituindo em dobro por cada ano de humilhação. Onde você foi desprezado, você será honrado. Onde as portas foram fechadas na sua cara, você entrará pela porta da frente como convidado de honra. A sua história será reescrita. Você não será mais conhecido como o endividado, o fracassado. Você será conhecido como aquele a quem o Senhor abençoou, aquele cuja vida é um testemunho vivo da fidelidade e do poder de Deus. A sua vida se tornará um outdoor da bondade do Pai, atraindo outros para a luz do Evangelho através do seu testemunho de superação. A sua casa, que talvez tenha sido um lugar de tensão e de brigas por causa do dinheiro, está sendo transformada agora em um santuário de paz e de provisão. A bênção que você recebeu hoje transborda e alcança o seu cônjuge, os seus filhos, a sua família. Onde havia um espírito de contenda, Deus derrama um espírito de unidade. Onde havia medo do futuro, Deus estabelece uma atmosfera de esperança. A sua família comerá o melhor desta terra. Vocês se alegrarão juntos, testemunhando dia após dia os milagres que o Senhor fará no meio de vocês. O seu lar será um pedaço do céu na terra. A força para adquirir riquezas foi liberada sobre você. Isso significa que a sua capacidade de trabalho foi ungida. As suas mãos foram consagradas para a prosperidade. Tudo aquilo em que você tocar com a direção de Deus prosperará. O seu trabalho não será mais em vão. Você não vai mais gastar sua energia sem ver resultados. Uma unção de excelência e de favor está sobre você. As pessoas certas cruzarão o seu caminho. As oportunidades certas se apresentarão. Deus fará o seu nome ser lembrado nos lugares de decisão. O que antes era uma luta árdua se tornará um fluxo de graça e de sucesso. A alegria do Senhor é a sua força. Mesmo que a manifestação completa do seu milagre ainda leve um tempo, comece a se alegrar agora. A alegria é um ato de fé. É celebrar a vitória antes mesmo de vê-la com os olhos físicos. Comece a agradecer a Deus pelo emprego que já é seu, pela dívida que já foi paga, pelo negócio que já prosperou. Essa atitude de gratidão e de alegria confunde o inimigo e acelera o processo da manifestação. Cante louvores a Deus no seu carro, na sua casa. Um coração grato é um ímã para milagres. A sua alegria hoje é a profecia da sua realidade de amanhã. O que Deus começou na sua vida hoje, Ele é fiel para completar. A obra dele é perfeita. Ele não te tirou do Egito da escassez para te deixar morrer no deserto da transição. Ele te levará até a terra prometida da abundância. Haverá desafios no caminho, mas em cada um deles, Ele já preparou a provisão e o livramento.
A sua jornada está segura nas mãos dele. Confie no processo, confie no tempo de Deus. Ele está te moldando, te fortalecendo e te preparando para administrar as grandes bênçãos que estão por vir. A sua história está sendo tecida pelo maior de todos os artistas. Portanto, saia deste momento de oração com uma nova canção nos lábios e uma certeza inabalável em seu espírito. A sua luta terminou. O seu tempo de cantar chegou. As promessas de Deus para a sua vida são sim e amém em Cristo Jesus. Viva de acordo com essa verdade. Fale essa verdade, respire essa verdade. Você foi liberto, foi curado, foi capacitado e foi posicionado para um tempo de honra e de prosperidade sem precedentes. O Deus da provisão, Jeová Jiré, se manifestou em sua vida de forma poderosa e definitiva. Que a bênção de Abraão te alcance e te faça uma bênção para todas as famílias da terra. Que a prosperidade de Isaque, que semeou em terra seca e colheu a 100 por 1, seja a sua porção. Que a sabedoria de Salomão para administrar riquezas te encha e te guie. Que a generosidade de Davi para com a casa de Deus se manifeste através da sua vida. Você foi chamado para ser um financiador do reino, um pilar de sustento na casa do Senhor. E Deus te dará todos os recursos necessários para que você cumpra esse chamado com excelência e alegria. Vá em paz. Vá na certeza da sua vitória. Vá e tome posse da vida abundante que Jesus conquistou para você na cruz. Não duvide mais. Não tema mais. Apenas creia. O Senhor dos Exércitos vai à sua frente, aplainando os seus caminhos, derrubando os seus inimigos e te conduzindo em triunfo. A sua história, a partir de hoje, será um testemunho contínuo da fidelidade de um Deus que nunca falha. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você, hoje e para todo o sempre. Amém. Permaneça comigo por mais alguns instantes. Não saia desta oração agora. Eu sei que a sua mente pode estar agitada, querendo voltar para os afazeres do dia, mas eu preciso te pedir, em nome de Jesus, que você honre este momento até o fim. O que foi liberado aqui é poderoso e precisa ser protegido. Sair agora, de forma abrupta, seria como preparar um banquete e ir embora antes de comer, ou como um soldado que abandona o seu posto de vigia logo após a batalha, deixando brechas para o inimigo contra-atacar. O ambiente espiritual aqui está carregado com a glória de Deus, e os últimos momentos são cruciais para selar tudo o que recebemos. Fique, pois há algo mais que o céu quer entregar a você. Não se desconecte, fique até o último segundo, pois sinto fortemente do Espírito Santo que Deus me deu uma palavra de confirmação para selar a bênção que Ele está liberando sobre você hoje. Uma palavra específica para você que perseverou, que não se distraiu, que honrou a presença dEle até o final. A Bíblia diz que os segredos do Senhor são para os que o temem. Há uma revelação, uma chave de ouro que Ele reserva para os filhos fiéis que permanecem em sua presença. Não é para todos, é para você que escolheu ficar. O que você receberá nestes instantes finais pode ser a instrução exata que você precisava para ver o seu milagre se materializar. O que Deus tem para você agora é o selo sobre a carta da sua vitória. É a assinatura final no decreto da sua liberdade financeira. Muitas vezes recebemos uma promessa geral, mas ansiamos por uma confirmação pessoal, algo que fale diretamente à nossa situação. É isso que Deus quer te dar, uma palavra que vai ressoar no seu espírito e te dar uma certeza inabalável de que Ele falou com você. Prepare o seu coração para receber, pois esta palavra final tem o poder de dissipar toda e qualquer sombra de dúvida que ainda possa existir e de te encher de uma ousadia sobrenatural para tomar posse do que é seu por herança. Você já fez a jornada mais longa e mais difícil. Você enfrentou a sua dor, se agarrou às promessas, orou com fervor e declarou a sua vitória.
Não pare na linha de chegada. Os últimos metros da corrida são os que definem o campeão. A sua perseverança em permanecer aqui até o fim é, em si mesma, um ato de fé que move o coração de Deus. É a sua maneira de dizer: Senhor, eu não quero apenas uma parte da bênção. Eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Eu valorizo a tua presença acima de tudo. E Deus honra aqueles que o honram. A sua recompensa por esta fidelidade está a caminho. Agora, para você que ficou até o fim, que não desviou a sua atenção, que tratou este momento como um encontro sagrado, ouça o que o Espírito do Senhor me mostra para a sua vida. O Senhor me mostra chaves sendo entregues em suas mãos. Eu vejo claramente um molho de chaves sendo colocado na sua palma da mão, por uma mão gloriosa. São chaves de metal, mas também chaves simbólicas. Vejo chaves de carros novos, chaves da sua casa própria, chaves de portas de empresas se abrindo para você. Vejo chaves de cofres, de contas bancárias, simbolizando que o que estava retido e trancado, Deus está te dando o acesso para abrir. O tempo de ficar do lado de fora, olhando pela janela, acabou. Deus está te dando as chaves para entrar e tomar posse. O Senhor me diz que o que estava preso na burocracia, em processos judiciais, em aprovações de crédito, será liberado de forma surpreendente nesta semana. A chave que Deus está te dando tem o poder de destravar sistemas, de mover corações de autoridades e de acelerar processos que estavam parados há anos. Prepare-se para receber ligações com boas notícias. Prepare-se para assinar os papéis da sua vitória. O Senhor está te dizendo para organizar a sua documentação, para se preparar para agir, pois quando a porta se abrir, será de forma rápida e você precisará estar pronto para entrar. Esta é a semana do destravamento das coisas retidas. Receba esta palavra profética. Portanto, receba estas chaves pela fé. Estenda as suas mãos agora, onde quer que você esteja, e tome posse delas no mundo espiritual. Diga em voz alta: eu recebo as minhas chaves. Esta palavra de confirmação é o selo final de Deus sobre tudo o que oramos. Ela é a garantia pessoal dele para você. Não permita que a dúvida a roube. Guarde-a em seu coração, medite nela e comece a agir como alguém que já está com as chaves da sua bênção nas mãos. A sua história mudou definitivamente. A sua vitória está selada, confirmada e entregue. Vá em paz e tome posse de tudo o que o seu Pai Celestial preparou para você, em nome de Jesus.